Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Conosco o deputado federal Werlis Rocha, do PSDB, deputado conhecido como Major Rocha. Boa tarde, deputado, bem-vindo. Boa tarde, Rogério. Prazer estar mais uma vez aqui, depois de tanto tempo, né? Pois é, deputado. E o senhor sempre na mídia, os deputados federais, um dos que mais tem sido notícia. A polêmica mais recente envolvendo seu nome por conta do seu voto contra a reforma da Previdência, que o seu partido já declarou apoio. Qual o seu argumento para ser contra a reforma da Previdência, deputado? Veja só, Rogério, o governo federal alega que precisa de caixa, que está sem de recurso para a Previdência. O primeiro argumento é que a Previdência é a maior despesa do governo federal, o que é uma mentira. O recurso da Previdência, a receita da Previdência vem do trabalhador, vem do empregador, vem do contribuinte. Então é um recurso que tem uma destinação específica. E o governo federal não pode se apropriar desse recurso para outros fins, e é o que o governo quer. Outra coisa é que nós tivemos aí, no final do ano passado, vários projetos de leis com isenção de multas, de juros, de dívidas, inclusive com a própria Previdência. Renegociação de dívidas, perdão de multas. Nós tivemos uma série de medidas em que o governo federal abria mão de receitas, abria mão de recurso. Para completar toda essa situação, tem a própria atuação do governo federal, que entrou com um discurso de austeridade, que ia economizar, que ia diminuir o número de cargos comissionados de ministérios, né? E não fez isso, fez o contrário. Aumentou o gasto com a máquina pública, inchou a máquina pública, e aí, de uma hora para outra, disse que não tem dinheiro para a Previdência. Só de emendas extra-orçamentárias foram mais de 10 bilhões de reais. Então não tem argumento para dizer que hoje, ou tentar transferir essa conta só para o trabalhador. Pois então, essa sua posição vai contra a maioria do partido. O partido já declarou que vai votar a favor. Isso não lhe causa nenhum constrangimento, desconforto? O senhor não teme consequências, uma punição? Olha, nós tivemos aí um posicionamento do atual presidente do partido falando de uma punição. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Primeiro que nós somos maioria. Aqueles que entendem que essa reforma tem que ser melhor debatida, tem que ser melhor discutida, né? Tem que envolver a sociedade nesse debate. E não simplesmente uma campanha midiática como o governo tem feito. Agora, nós somos maioria, o atual presidente falou em punição, mas é bom que se diga que o PSDB não tomou nenhuma medida administrativa, nenhum tipo de punição foi ventilado contra o senador Aécio Neves. Né? Em relação ao quê? Em relação aos diversos casos que envolvem o nome dele, na Lava Jato e em outras situações, outras operações policiais. Então, assim, eu estou muito tranquilo, eu não acredito que por um voto já anunciado, um voto de convicção, que eu vá ser punido, eu e outros 20 colegas, que nós viemos a ser punidos por conta disso. Mas estou muito tranquilo com relação a isso. Entendo que nós temos que debater essa reforma da Previdência, mas debater de forma honesta, de forma transparente, o que o governo não tem feito. Deputado, no dia 24 de janeiro vai ser julgado o recurso do ex-presidente Lula no processo que ele responde na Justiça Federal. E esse processo teve origem numa denúncia que o senhor fez ao Ministério Público. E muita gente nem lembra mais disso. Como é que o senhor se sente depois de tanto tempo? Ele já foi condenado, agora já é um recurso que vai ser julgado. Isso. Rogério, é interessante a pergunta porque até bem pouco tempo atrás eu e a maioria dos brasileiros não acreditávamos mais na Justiça, no Ministério Público, porque normalmente o que se via era que só os pequenos iam presos. Só os pequenos eram processados e condenados. E de uns tempos para cá as coisas parecem que mudaram. Eu já vi ex-presidente da Câmara, eu vi governadores presos, e isso tem que acontecer. Não que a gente torça pelo mal de ninguém, não é isso. Mas a justiça tem que ser para todos. E com relação ao ex-presidente Lula, embora muita gente não alimente esse discurso de que não há provas, as provas são substanciais e são abundantes. Veja que o Lula, depois que esse processo da Lava Jato iniciou, ele não fez mais nenhuma palestra. Então eu acredito que nós vamos ver, nós vamos acompanhar a materialização daquilo que nós vimos ao longo desses tantos julgamentos aí nessa Operação Lava Jato. Ou seja, que a justiça é para todos, independente de ser o presidente, o deputado, o senador, quem quer que seja. E eu acredito sim, tenho convicção que nós vamos ter a confirmação da sentença do juiz Sérgio Moro já em 2º grau. Falar em Lula, a gente lembra do PT, né? O senhor se notabilizou por ser marcar posição contra o PT, fez oposição aqui no Acre, lá em Brasília. E a gente falando ainda há pouco da reforma da Previdência, alguns petistas criticam a reforma da Previdência e isso faz com que a gente perceba o seguinte: há uma certa incoerência do próprio partido,
porque a ex-presidente Dilma já estava se preparando para fazer uma reforma na Previdência. E como é que o senhor vê essa disparidade? Infelizmente, a boa parte dos parlamentares brasileiros, eles votam mais por questões partidárias, né, e deixam de cumprir o seu papel, que é representar a população do país. Veja só, a ex-presidente Dilma, antes de ser afastada por conta do impeachment, ela já falava da possibilidade do impeachment. Inclusive, matéria jornalista, se for procurar no Google, você vai ver que a reforma da Previdência que a Dilma pretendia fazer, inclusive com o apoio dos petistas aqui do Acre, né, era muito semelhante a essa que o Temer está apresentando. É uma proposta que vem que, para mim, o pano de fundo é forçar com que o trabalhador brasileiro tenha que se socorrer no sistema financeiro, ou seja, na previdência privada, né? Então, há uma incoerência muito grande. A mesma coisa digo com relação ao governo. O presidente Temer era um anjo, quando era vice da Dilma. Quando ele assumiu o governo, já não presta mais, né? Ou seja, o cara que foi condenado, que era petista, Zé Disseu e outros tantos, eles têm a condenação deles como uma ofensa à democracia. É o que diz, né? Que é herói do povo brasileiro. Na verdade, são bandidos que se infiltraram em partidos políticos e montaram o maior esquema de corrupção que esse país já viu. Aliás, o maior esquema de corrupção do mundo. Né? Outra briga que o senhor comprou e que atinge alguns petistas é a questão da pensão para ex-governadores. Como é que está isso, deputado? Nós estivemos lá com o presidente da OAB Nacional, o advogado Cláudio Lamáquia, e para ver a possibilidade de se ter uma modulação ainda da sentença de arquivamento do processo que corria no caso do Acre. E o presidente me pediu que conversasse com o doutor Marcos Vinícius, que está chegando aí nesse final de semana, mas se colocou à disposição para que nós, caso não seja possível, né, um recurso para que haja uma modulação, para que os ex-governadores que recebem de forma irregular, de forma ilegal, de forma inconstitucional, isso que está dizendo é o próprio Supremo, que já cassou várias pensões Brasil afora, né, que se não houver possibilidade desse recurso, que nós entremos com outra ação, né? Então, estou disposto, esse ano de 2018 vai ser uma das nossas lutas, e eu acredito que até o final do ano nós vamos conseguir, né, acabar com essa moralidade no momento em que se discute aumento de idade para contribuição para o trabalhador, no momento que se discute um teto de gastos, um teto de salários para pensões, para aposentadorias. Você não tem como alguém que passou 9 meses, 8 meses, 4 anos, sair ganhando 30 mil reais. E pior, alguns acumulam. Né? Nós temos aí parlamentares hoje, no exercício do mandato, na oposição e no governo, que acumulam os salários de parlamentar e a pensão de ex-governador. Isso, no meu ponto de vista, e o Supremo Tribunal Federal já entendeu isso, é ilegal. Vamos falar de eleições, deputado. Como é que o senhor está avaliando esse processo? O PSDB, que já possivelmente vai ter uma chapa própria para deputado estadual, mas para federal é o chapão. Nós trabalhamos com a possibilidade de ter uma chapa própria para deputado federal e tivemos alguns contratempos nessa chapa. E hoje a possibilidade maior é que o PSDB vá compor essa chapa da oposição para deputado federal. É uma chapa muito forte, uma chapa que eu vejo reais possibilidades de fazermos 5 parlamentares. Veja que na eleição passada nossa chapa era muito muito menor, né, em quantidade inclusive de candidatos. Nessa eleição agora, a chapa que se apresenta aí, ela é bem mais consistente, né, com muitos nomes que tem, nós vemos potencial de votos, e eu acredito que a possibilidade nossa real de fazer 5 candidatos, 5 deputados. E para estadual? Para estadual, o PSDB trabalha com chapa própria. Nós temos a chapa montada e estamos trabalhando para melhorar essa chapa, aperfeiçoar, trazer outros nomes com uma densidade maior para poder brigar aí para fazer, quem sabe, 3 ou 4 deputados. Agora, deputado, em relação às discussões para a formação da chapa majoritária, e o senhor, inicialmente, o seu partido queria indicar o vice do senador Gladson Cameli, e depois teve aí aquela confusão toda, o Democratas também pleiteava, enfim, deu uma acalmada nessa questão, ficou para decidir esse ano, talvez lá para abril. Como é que ficou a situação? Olha, veja só, depois desse atrapalho que você falou, o PSDB decidiu que não vai entrar nesse debate de vice. Nós temos hoje o doutor Eduardo Veloso, que está no PSDB, mas a escolha é pessoal do senador Gladson Cameli, que é o nosso pré-candidato a governo. Então, o senador Gladson Cameli, a escolha é dele, é livre, o PSDB não vai interferir, não é uma escolha minha, não é uma escolha do partido.
uma escolha pessoal do senador Gladys Cameli, que se entender por bem apontar um nome dentro do PSDB, nós não vamos ter nenhum problema. Mas os comentários de que o senhor poderia lançar a sua irmã, a jornalista Mara Rocha, inclusive ex-colega aqui da casa, caso essa indicação não se concretize, o senhor poderia lançá-la candidata a senadora, por exemplo? Não, uma coisa não tem vinculação com a outra. O que há, na verdade, é um pleito das mulheres do PSDB no Brasil inteiro de ter mulheres compondo as chapas majoritárias e também nas chapas de deputados estaduais e federais. Nossa chapa de deputados estaduais está bem montada, tem muitas mulheres. Nossa chapa de deputados federais, infelizmente, nós estávamos pensando na ex-deputada Toninha Vieira, mas vamos ver, se tivermos chapa própria, de repente ela pode até vir. E no caso do Senado, há a possibilidade, porque as mulheres entenderam que são 53% do eleitorado acreano, nenhuma das chapas, nem na oposição, nem na situação, agregou mulheres para os cargos majoritários, colocou como suplentes, mas nos cargos, na disputa mesmo. Então, assim, há a possibilidade. Nós vamos discutir com o partido. É uma discussão interna, mas não vamos discutir com o partido e sim, há sim a possibilidade. Deputado, agora avaliando o quadro dos atuais deputados federais, os que têm chance de reeleição, naturalmente que todos praticamente vão querer disputar. Mas o senhor, sem dúvida, é um dos mais fortes, um que tem maior potencial de votos, até porque durante seu mandato se caracterizou como oposição dura ao PT, né? Quer dizer, aí quem é anti-PT naturalmente já se identifica com o senhor. Como é que o senhor avalia o quadro para a sua reeleição? Olha, Rogério, nós procuramos, dentro do possível, manter a coerência que nós mantivemos aqui na Assembleia Legislativa. Sempre falando a verdade, sempre sem subterfúgio, sem me esconder de ninguém. E esse debate franco ele nos ajudou muito. Nós temos aí lutas, várias lutas. Por exemplo, essa que redundou na primeira condenação de um ex-presidente do Brasil. Isso foi uma luta que foi muito interessante e foi puxada por alguém aqui do nosso estado. Mas mais que isso, eu acho que o que nós queremos, na verdade, é o fim desse modelo que foi implantado no nosso estado e no nosso país. Esse modelo, inclusive, que está tendo continuidade com o presidente Michel Temer. Eu falei para você de 10 bilhões e 700 milhões de reais em emendas extra-orçamentárias para enterrar um processo de investigação. Acho que o que nós queremos, e eu, enquanto cidadão, o que nós queremos é que esse Brasil seja passado a limpo, que as pessoas possam voltar a confiar na classe política. E nós temos trabalhado nesse sentido. Eu acho que, foi boa a sua pergunta, porque no momento em que a Operação Lava Jato está levando para a cadeia muita gente envolvida em esquemas de corrupção que nós não imaginávamos. Eu não acreditava que um ex-senador, um ex-governador, um ex-presidente ia ser preso. E nós temos a possibilidade de ter até ex-presidentes presos. Então, a Lava Jato está fazendo um papel importante, mas o eleitor, eu acho que ele vai fazer um papel, acho que é crucial nesse processo de transformação do Brasil. Que é não votar em ninguém processado por corrupção, que é não votar em políticos que façam parte dessa esculhambação que a gente vê hoje na política brasileira. Então, eu acredito que estou muito tranquilo. Acho que, dentro do possível, procurei cumprir aquilo que tinha me proposto enquanto candidato. E vamos tentar essa reeleição para dar continuidade a esse trabalho. Para encerrar, deputado, nos últimos tempos o senhor foi conhecido como o inimigo número 1 do PT no Acre. Mas lá pela Assembleia Legislativa tem surgido alguns que estão pleiteando esse lugar. E é gente da base do governo. Como é que o senhor vê essa reviravolta? Rapaz, disse que no final da festa, até o café é frio. Então o governo, infelizmente, o governo perdeu o rumo. Esse governo perdeu o rumo. Vai ter a primeira derrota, teve a primeira derrota já na Assembleia, e vai ter o primeiro veto derrubado na história dos governos do PT. Agora, é bom que se diga que, ao contrário de muitos que estão hoje na oposição, inclusive, eu nunca fui de lá. Eu nunca fui do PT. Nós temos aí vários ex-candidatos a governador, ex-candidatos a senador, todos, sem exceção, já passaram pela Frente Popular. Dos que, inclusive, estão na oposição. Eu, graças a Deus, não tenho esse pecado. Então, eu acho que o governo está atravessando um momento muito difícil, um momento crítico, onde as contas públicas estão em desequilíbrio total, contrário do que o governo diz. E aí, nesse momento, há essa espécie de motim, né? O pessoal começa a rosnar alto. Uma linguagem militar, um motim. É o que está acontecendo. Deputado Major Rocha, Werlis Rocha, do PSDB, muito obrigado pela vinda.
Obrigado, Rogério, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com os seus telespectadores e me colocar à disposição, né, para estar aí em outras oportunidades debatendo os assuntos da nossa política. Muito bem, muito obrigado, deputado. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. É só um instante, até já.